Olá pessoal, bem-vindos à Oficina de Casa. Agora recentemente eu mostrei para vocês duas opções de sargento feitos em madeira. Um numa situação fixa, em que você usa um grampo, e outro em que você consegue regular usando cunhas. E essa é uma ferramenta muito importante de você ter na sua oficina, ou seja de madeira, ou seja de metal, e existem no mercado diversos modelos diferentes. Então eu vou falar um pouquinho dessa questão, porque é uma ferramenta muito importante para se ter na oficina, porque vira e mexe você vai ter que prender alguma coisa para trabalhar essa coisa. Então é uma madeira, um metal, e você precisa prender, isso é essencial. E esses são realmente os acessórios, as ferramentas para realizar esses apertos, essas fixações. Então eu tenho aqui alguns modelos, eu diria que são os principais do mercado. Logicamente existem designs diferentes, mas basicamente vai girar em torno disso. Eu e o Ney fizemos uma rapa aí, tanto na minha oficina como na dele, e é o que a gente tem aqui disponível no momento. Então eu vou começar aqui com o sargento, com o grampo de vara, que nós usamos já em diversos projetos. E esse tipo de grampo, tanto esse como esse, que é um modelo um pouquinho diferente, proporciona um aperto muito bom para você realmente trabalhar mecanicamente a peça que você está trabalhando. Por exemplo, juntar madeiras. A gente usou esse daqui, aliás, esse e até o outro de aperto rápido, usamos na tábua com formato de guitarra, que é um projeto aí que nós apresentamos. E juntamos todas as madeiras para colar todo o conjunto. Então, esse tipo de grampo, ele é bastante eficiente, só que ele tem assim, eu diria, o defeito de ser caro, né? Então, por isso que a gente até mostrou alternativas aí feitas em madeira. Mas são muito eficientes e dão um aperto muito bom. Ele tem essa regulagem aqui, em que você chega próximo da medida que você precisa apertar, e quando você aperta, isso traciona e ela não movimenta mais. Então esse é o conceito desse grampo de vara. Então esses são modelos de aperto, eu diria, bastante eficiente. Aí a gente tem o grampo de aperto rápido. Em certas situações, ele é bastante legal, importante de você ter, porque às vezes você está segurando uma peça com uma mão, e com essa daqui, por exemplo, você tem aqui, vou pegar joga uma madeira aí para mim, Ney. Você está segurando aqui a peça, você encosta ele aqui e ele já desceu. Aí você só aciona o gatilho e ele travou. Então assim, te dá uma mobilidade melhor na hora que você está fazendo o seu serviço. Porém, nesse caso, esse grampo, o mecanismo dele aqui internamente é de plástico. Então ele tem um limite de aperto, ele tem um limite de fixação. Você tem aqui, nesse caso, só essa travessa que é metálica, o resto, o mecanismo todo é plástico. Então, também tem essa característica de você ter grampos que fixam, mas tem um limite de fixação. Já esse outro modelo é um modelo em que o mecanismo dele internamente é metálico, então ele tem uma eficiência de aperto muito melhor do que esse. Então isso é um detalhe, são detalhes que vocês na hora de comprar precisam prestar atenção. Às vezes você vai pelo preço, mas infelizmente os mais caros são os melhores. Às vezes você consegue ofertas muito legais. Eu diria até aqui que alguns desses aqui foram comprados em ofertas, justamente aproveitando aí a situação. Esse tipo de grampo permite você inverter o aperto, ou seja, aqui você está apertando. Você aciona o gatilho e ele aperta. Mas você pode, por exemplo, soltar essa cabeça, tanto nesse modelo como nesse, inverte e ele tem um aperto ao contrário, ou seja, abrindo. Então, às vezes você precisa, por exemplo, tracionar uma peça num outro sentido, para chegar, por exemplo, num esquadro. Aí sim você consegue eficiência com esse tipo de grampo. Esse modelo, por exemplo, é um modelo que você pode apoiar na sua bancada e ele fica em pé, fica posicionado aqui.
Então também te dá uma mobilidade, você pode apoiar peças e fazer o aperto, e ele tem a mobilidade aqui dos dois lados, você anda com as duas partes do grampo. Então isso também é uma facilidade. Então vejam, eles têm características diferentes de aperto, isso é muito legal. Não diria de você ter um modelo só, mas ter vários, porque cada hora um vai se adaptar à situação que você tem. Outro tipo de grampo é esse daqui. Esse aqui é um grampo em que você precisa ter na sua bancada diversos furos. E a sua bancada precisa ter, acredito que no mínimo uns 4, 5 centímetros de espessura, porque é justamente o que vai fazer com que ele dê o aperto. Então você encaixa no furo e desce aqui a porca do grampo até a peça que você precisa apertar e faz o aperto. Esse aqui realmente é um grampo bastante eficiente, só que aí você precisa ter uma bancada adequada para usá-lo. Outro grampo é o grampo tipo C, que eu diria que dependendo das suas limitações, né, ele tem as limitações, mas é o que melhor prende. Porque aqui você tem um C metálico, você apertou, ele fixou. Então, para trabalhos mecânicos em peças, ele é perfeito. Porém, você tem limitações de medidas, né? Esse aqui, eu diria que é praticamente um dos maiores que tem. Você tem no mercado, por exemplo, opções alternativas. Esse daqui é um grampo C, que tem um monte de situações. Você corre aqui a rosca, você pode virar a manopla dele. Então assim, você às vezes se deslumbra com uma ferramenta dessa, mas ela também tem as suas limitações. Essa aqui, por exemplo, se você apertar com muita força, ela torce, ela abre um pouco. Então, ela vai ter o seu uso. Você pode usá-la, mas em situações em que você não precisa um aperto extremo. Então, na hora de comprar, você precisa prestar atenção nisso. Esse alicate geralmente é utilizado para você prender peças que você vai soldar. Eu utilizo ele bastante aí quando eu vou fazer as soldas. Existem diversos tamanhos diferentes aqui de braços, mais compridos, mais largos. Então isso aqui eu diria que é uma ferramenta bastante interessante na fixação de peças pequenas. Esse daqui é uma outra versão que tem essas duas chapas, em que você pode, por exemplo, prender chapas e fazer uma aplicação de rebite, por exemplo. É uma situação em que você aperta as duas chapas, elas não vão se movimentar. Isso sim tem um aperto muito bom, tem uma fixação muito boa. Bom, aí a gente entra nos grampos mais simples. E são grampos que têm molas, simplesmente apertos, não são grampos que têm rosca, e simplesmente eu aperto. Você tem situações na oficina em que eles são perfeitamente adaptáveis. Então, por exemplo, usar um jig 90 graus, você simplesmente precisa fixar, não precisa um aperto absurdo. Você pode utilizar esse grampo de nylon tranquilamente. Esse daqui, por exemplo, é um modelo em que ele é todo metálico e tem uma mola bem forte, então ele já tem um aperto melhor. Em situações, às vezes você precisa um pouco mais de força, ele vai resolver. E até um grampo de roupa, de pendurar roupa, um prendedor de roupa. Isso não deixa de ser um grampo, então vai ter situações em que ele vai ser situações leves, em que você precisa simplesmente manter a peça no lugar, eles vão te ajudar. Então, as situações elas vão aparecendo e se você tiver tudo isso à mão na sua oficina, vai ser muito legal, vai ser muito produtivo, eu diria. Então, assim, basicamente, o que se tem no mercado gira em torno disso, para você prender as suas peças na hora de trabalhar. Eu não diria, como eu falei anteriormente, eu não diria de você comprar um ou dois modelos. Tenha um pouco de cada. E vai ser muito, muito útil nos seus trabalhos. Esses modelos, por exemplo, têm uma origem importada. Esse aqui eu comprei quando o Leroy Merlin entrou no Brasil, ele era um produto importado. Esse daqui o Ney também comprou e depois ele não achou mais para comprar.
Então eu não sei se ele foi descontinuado ou não, apesar de ser uma ferramenta muito boa. Esse daqui também foi comprado numa loja e depois não se achou mais. Então assim, eu diria que é um tipo de ferramenta que você tem fases em que você encontra, às vezes não, e você vai estar sempre tendo uma renovação de mercado. Mas certamente você vai encontrar ferramentas muito legais para prender as peças. Bom, essa foi a nossa proposta de hoje, mostrar como prender peças. Espero que vocês tenham curtido, deem aquele like pra gente e se inscreva no nosso canal. E não esquece de acionar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e a gente se vê num próximo programa.